Aleluia, nós bendizemos o teu santo nome, Jesus. Nós elevamos o teu nome, nós entronizamos o teu nome, colocamos o Senhor no mais alto trono nas nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos, pedimos que o Senhor venha nos lavar nessa noite através da mensagem da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, meu irmão, que alegria enorme estar aqui com você nessa noite, para juntos ministrarmos a palavra de Deus. Eu fui envolvido, eu fui totalmente encorajado por Deus a falar sobre um tema que se chama paternidade, até porque eu estou vivendo uma fase única na minha vida, que é exatamente sobre paternidade, uma fase que Deus tem se revelado na minha vida de uma forma nunca que aconteceu antes. Então eu fui envolvido por Deus a trazer uma palavra hoje sobre paternidade. Queria que você abrisse comigo o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 ao 17, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tem uma história que um rapaz chegou para o pastor dele e falou assim: pastor, como é que eu posso chamar Deus? Porque eu estava estudando e eu vi que Deus, na verdade, o nome é Zeus, porque o Deus que nós chamamos é como se fosse o Deus de todos os outros deuses também. E também eu vi que a gente não pode escrever Yahvé, que o nome correto não é esse. Enfim, ele estava muito preocupado, ele foi falar com o pastor sobre isso. E o pastor falou assim: eu entendo a sua preocupação, é até válida, você está querendo ser zeloso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma forma universal, a forma mais perfeita que você pode se chamar Deus, se chama Pai. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele fala, vai ao teu quarto e ora assim: Pai nosso. Pai, você imagina, gente, Deus, aquele que habita em luz inacessível, o Deus mais temível de toda a terra, ele escolheu que nós o chamássemos de Pai. Isso revela uma coisa, que Deus não quer que nós sejamos apenas criação dele. Deus quer que nós sejamos filhos. É um poder dado a todo aquele que crê em Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Ser chamado filho de Deus. Deus quer ser nosso Pai. Antes de Deus querer ser chamado de Senhor, antes de Deus querer ser chamado de Rei, antes de Deus querer ser chamado de Juiz, Ele escolheu que nós o chamássemos de Pai. É assim que Ele quer ser conhecido. O Criador de todo o universo, o Deus mais temível, nos ensina a chamá-los de Pai. Quantas vezes nós lemos Jesus nos Evangelhos, Jesus está sempre se relacionando, chamando Deus de Pai, Pai. E o próprio versículo que nós lemos agora fala, quando nós recebemos o Espírito de adoção, esse Espírito de adoção, nos força a chamar Deus a clamar, Abba, Pai. Como assim? O que significa Abba Pai? Todo mundo sabe que Abba Pai significa aquela forma carinhosa de chamar Deus, de papai, de paizinho. Isso antigamente era como uma criança chamava o seu pai pelas primeiras vezes que ela aprendia a falar a palavra pai. É como uma criança chama o pai, paizinho, papai. O que Paulo está nos ensinando é o quê? Que quando o Espírito de Deus, o Espírito de adoção, isso em Romanos capítulo 8, entra na sua vida, você nasce de novo, e com isso você, como uma criança inocente, chama o seu pai de papai, Abba, Pai. Essa é a forma que Deus quer se relacionar com a gente. E deixa eu te falar, paternidade é um assunto muito importante. É um dos assuntos mais importantes do reino de Deus. Por quê? Porque se você tiver uma visão errada da paternidade de Deus, provavelmente você terá uma vida distorcida. Quando você não entende sobre a verdadeira paternidade de Deus, quando você tem essa visão errada, você tem a tendência de ter uma vida distorcida por causa disso. Se você tiver uma ideia errada de quem Deus é,
você terá uma ideia errada de quem você é. E a maior verdade de todas é essa: Deus é Pai. Deus é um bom Pai, é um Pai perfeito. Amém? O maior perigo da paternidade é o seguinte, preste atenção nisso. Nós transferimos para Deus a imagem errada de um pai terreno que nós temos. Isso é automático, gente. Todos nós fazemos isso. Sabe, eu não sei o tipo de pai que você teve, ou o tipo de pai que você não teve, mas é uma realidade. Nós transferimos a imagem do nosso pai terreno, muitas vezes, para Deus. E isso dificulta. Sabe, gente, tem gente que tem dificuldade de chamar a Deus de pai, porque teve um pai terreno que o feriu tanto, que o machucou tanto, teve um pai terreno tão errado, que essa pessoa tem dificuldade de lidar com a paternidade de Deus, tem dificuldade de chamar até Deus de pai. Então eu quero elencar aqui 3 tipos de pais errados que você pode ter tido. Primeiro, é um pai autoritário. Sabe, tem gente que tem aquele pai autoritário, aquele pai que só falava o seu nome para te dar bronca, sabe, que só pegava no seu pé, que só dava atenção às suas falhas, aos seus erros. Sabe, um pai que só sentava para conversar com você quando você tirava nota baixa, mas nunca chegou para você para te elogiar, para te encorajar quando você tirava nota boa, não batia nas suas costas, só falava que você não fez mais do que sua obrigação. Sabe, esse tipo de pai autoritário. Aí, infelizmente, você transfere isso para Deus e você começa a pensar assim: nossa, Deus só está esperando eu errar para me castigar. Sabe, Deus não está vendo meus acertos. Sabe, Deus não vê a minha vontade de acertar. Deus está só querendo me castigar, procurando o meu erro. Que Deus é esse, sabe, que esse pai autoritário que só lembra de você nos momentos de falha. E você começa a se relacionar com Deus, a pensar que a paternidade de Deus é dessa forma também. Por quê? Porque você está transferindo para Ele essa revelação de pai terreno que você teve aqui com o seu pai terreno. E você começa a fazer as coisas para Deus por ter medo de ser castigado, né? Por ter medo que Deus possa te rejeitar, por ter medo que Deus vai te mandar para o inferno. Quando a verdade é que a sua maior motivação de você querer fazer as coisas certas não é medo de ir para o inferno, mas sim é o desejo de ir para o céu, de passar a eternidade com Ele. Só que essa visão errada da paternidade terrena, de um pai autoritário, te faz se relacionar com Deus dessa forma, com medo de ser castigado, com medo de Deus apontar só as suas falhas, com medo de Deus te expor para os outros, enfim. Pessoas que tiveram pais assim nessa terra, autoritários, são pessoas que têm dificuldade em aceitar a paternidade, a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Essas pessoas têm essas maiores dificuldades, certo? Principalmente a misericórdia de Deus. Segundo tipo de pai, um pai permissivo, um pouco ao contrário do pai autoritário, mas sabe, é um pai que você podia fazer todas as coisas. O meu pai foi um pai maravilhoso, é um pai maravilhoso, mas ele tinha um pouco dessa característica de permissivo. Porque eu passei grande parte da minha adolescência morando só eu, meu pai e meu irmão. Então era uma vida era muita liberdade. Eu saía de casa na sexta-feira, voltava só no domingo, não dava satisfação, sabe? Então o segundo tipo é esse pai permissivo. Você pode fazer tudo, entendeu? Até os meus amigos me olhavam e se admiravam até. Poxa, Gabriel, que massa. Minha mãe não deixa nem eu sair de casa. Meu pai só deixa eu voltar até 10 horas da noite. Tu pode ficar aí a madrugada toda dormindo na casa dos teus amigos, sem problema nenhum. Então, isso é um tipo de pai permissível. Sabe, um pai que às vezes acaba tudo em pizza. Sabe, um pai que vai te corrigir e fala: não faça isso, que se você fizer isso você vai ficar de castigo. Se você deixar de fazer isso, você vai apanhar, não sei. Só que nunca fazia nada, nunca deixava de castigo, nunca puxava a orelha. Acabava tudo em pizza. E aí, você começa a transferir isso também para Deus. Como se com Deus fosse acabar tudo em pizza. Um Deus tão grande e amoroso assim vai punir alguém, né? Um Deus tão amoroso que permite que eu vá para o inferno. Para que esse negócio de ter que me negar a si mesmo? Deus é amor, Deus é alegria, sabe? Deus não vai permitir isso, aquilo, outro, pensando que com Deus também vai acabar tudo em pizza. Com Deus não vai ter consequência alguma. Deixa eu te falar, isso não é verdade. Amém?
Com Deus não vai acabar tudo em pizza. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Romanos capítulo 11, no versículo 22, fala assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nosso Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso, tudo bem, mas Ele é um Deus de princípios, é um Deus de princípios invioláveis, de regras invioláveis, e nós precisamos nos submeter a Ele, e não Ele a nós. Então, meu amado, cuidado se você teve um pai permissivo, pensar que Deus também é dessa mesma forma. Deus quer te salvar, Deus quer te amar, Deus quer que você tenha uma vida abundante, tudo bem, mas você precisa andar submisso a Ele, submisso às suas regras, submisso aos seus princípios invioláveis e eternos. Amém? Então, diferente talvez do seu pai, Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E pessoas que tiveram pais permissivos são pessoas que têm dificuldades a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de compromisso, a se submeter. Pessoas que têm dificuldade de negar a si mesmas. Por quê? Porque sempre fizeram tudo o que queriam. Só que com Deus não é assim. Então, são essas pessoas que têm essa dificuldade de viver uma vida de santidade, de viver uma vida de compromisso. Terceiro tipo de pai, um pai indiferente. Sabe, um pai ausente, um pai que nunca te deu tanta atenção, um pai que não esteve na sua história, sabe, um pai que não esteve na sua vida te acompanhando sempre, sabe, é um pai que talvez quando você teve a sua primeira faixa de karatê, ele não estava lá para te ver, ou um pai quando você participou da sua primeira, não sei, musical, de balé na escola, ele não estava lá para te ver, um pai que quando você fez o doutor ABC, né, ele também não estava lá para te acompanhar, um pai que era indiferente, sabe? Ou até você convive com seu pai, ele está dentro da sua casa, mas ele nunca te deu atenção, nunca se importou muito com você, mesmo estando no ambiente familiar. Pessoas que tiveram pais indiferentes. Infelizmente, você também transfere isso para Deus. E você pensa que Deus vai ser indiferente com você. Sabe, você tem até vergonha muitas vezes de orar e de falar: Senhor, eu estou passando por um problema tão grande nessa minha área, na minha vida, na minha área sentimental, na minha área amorosa, sabe? Ou nos meus negócios, ou se eu nos meus estudos, eu não sei o que eu quero fazer. Mas mesmo assim você não tem coragem de pedir isso para Deus, porque você acha que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Você acha, não, Deus está preocupado com a pandemia que está aí assolando o mundo. Deus está preocupado com as crianças na África. Deus está preocupado com as guerras civis aí nos países. Deus tem coisa mais importante do que se preocupar com os meus sentimentos, com a minha vida sentimental, ou com o que eu vou fazer de faculdade ou não. Gente, isso é uma mentira. Infelizmente, por você ter esse pai indiferente, muitas vezes a gente transfere isso para Deus, só que Deus não é assim. Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Ele é esse pai perfeito. Só que por causa das nossas feridas, por causa da nossa experiência terrena com os nossos pais, a gente transfere isso para Deus. E pensa que Deus vai fazer pouco caso da gente. Como eu falei, Deus não é como o nosso pai terreno. Deixa eu falar uma verdade, Deus não é como seu pai aqui na terra. Deus não é. Deus é um pai perfeito. Sabe, Ele não é autoritário. Ele não é permissivo. Ele não te trata com indiferença, não. Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Ele é um Deus detalhista. Ele é um Deus que te chama pelo nome. Para Ele você não é apenas mais uma multidão. Para Ele a sua vida amorosa não é algo irrelevante. Sabe, para Ele o que você quer fazer na sua faculdade, na sua vida, para Ele é importante. Ele se importa. Sabe, Deus dá valor a esses mínimos detalhes. Amém? Eu quero falar uma coisa bem verdadeira para os pais. Pais, vocês precisam observar muito bem a paternidade de Deus. Pois vocês têm uma responsabilidade de ser um representante de Deus para os seus filhos. Gente, Deus tem me ministrado tanto esses dias com isso. Nessa semana eu estava com meu filho. No momento eu peguei o violão, comecei a cantar umas músicas com ele. Para ele, com ele não, porque ele só escuta.
E eu comecei a tocar violão para ele, e eu cantei uma música que se chama A Canção dos Filhos. E o refrão dessa música é assim: eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Eu falo o que eu ouço o meu pai dizer. E eu sou o que eu aprendi a ser caminhando com o meu pai. É uma música que o filho, como se nós somos filhos, nós estamos cantando para Deus. Só que eu parei e fiquei imaginando. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu falo o que eu ouço meu pai dizer. E eu sou o que eu aprendi caminhando com meu pai. E me veio um temor de olhar para o meu filho ali com 1 mês de vida e pensar, essa é uma canção que ele vai cantar na vida dele. Sabe, eu quero que o meu filho olhe para o papai, faça o que o papai está fazendo, faça coisas maiores ainda. Sabe, eu quero que o meu filho fale o que o papai vai falar. Isso é natural, isso é a natureza. Os filhos vão sim ser essa cópia do pai. Mas isso me deu um temor muito grande. Falei assim, eu preciso ser um homem de Deus. Eu preciso de fato ser um bom representante de Deus na minha casa, na vida do meu filho. Para que ele seja um homem de Deus também, sabe? Para que ele cante, para que ele fale o que o papai está falando, para que ele faça o que o papai está fazendo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, pai, você tem essa responsabilidade de transparecer, de transmitir, de ser um representante de Deus na sua casa. Amém? João, no capítulo 5, versículo 19, fala assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Tudo o que o Pai fizer, o Filho semelhantemente faz. Jesus fez isso com o Pai. Nós precisamos também copiar o Senhor nisso. Tudo que nós vemos o Pai fazer, toda a natureza do Pai que foi encarnada em Jesus, nós precisamos repetir, nós precisamos ser semelhantes a Ele. Mas isso é uma responsabilidade nossa como Pai para os nossos filhos também, certo? A verdade é que nós, pais, representamos Deus para os nossos filhos. Agora eu te pergunto, que tipo de Deus nós estamos representando para os nossos filhos? Será que os nossos filhos vão ter que fazer libertação futuramente, porque não tiveram um bom exemplo de pai dentro de casa, porque tiveram um pai autoritário, ou um pai permissivo, ou um pai que o tratava com indiferença, ou um pai que não transmitia a vida de Deus para eles? Será que o meu filho vai ter que passar por isso? Em nome de Jesus, jamais isso vai acontecer. Será que eles têm uma imagem distorcida de quem Deus é, pela forma como nós estamos vivendo? Enfim, a maior verdade é que Deus é Pai, mas Ele não é como o nosso Pai. Sabe, a paternidade de Deus, ela nos dá identidade. Identidade, se você for ver a palavra, ela é originada da palavra idem, e idem significa igual. Então, identidade não tem a ver com o que eu sou, mas com igual a quem eu sou. Então, o certo não é procurar descobrir quem eu sou, mas sim a quem igual eu sou. E qual é a sua identidade? Eu quero te falar, você é igual ao seu Pai Celeste. Você é igual a Ele. Você é imagem e semelhança dEle. Você tem uma paternidade de Deus. Você tem uma nova filiação. Você foi adotado por Deus. Ele escolheu te adotar. Essa é a sua identidade. Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, a imagem e semelhança do primogênito. É isso que você é. Essa é a sua identidade. Quero falar agora sobre 4 características de Deus. Características essas que podem destruir qualquer imagem errada de paternidade que nós tivemos, que nós obtivemos por causa do nosso pai terreno. Primeira característica, gente, o Pai é amor. Isso é uma verdade infinita, nada pode mudar isso. O Pai é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, o Pai, gente, o Senhor escolheu nos amar primeiro. Sabe, Ele não esperou eu fazer tudo certo, tudo certinho, tudo bonitinho para Ele ir lá e me amar. Não.
Antes disso, a Bíblia fala também que Deus prova o seu amor para conosco, tendo o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Perfeitinhos? Não, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor para comigo, tendo o fato de ter enviado Cristo, morrido por mim. Deus prova o seu amor para conosco dessa forma, meu irmão. Por quê? Porque Ele viu coisas legais em mim? Porque Ele viu coisas maravilhosas em mim? Não, mas porque Ele amou, porque essa é a natureza dEle. Deus é feito de amor. Nosso Pai é feito de amor. 1 João capítulo 4, no mesmo capítulo, no versículo 8, fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso é uma verdade, Deus é amor. Segundo ponto, o Pai, Ele é abrigo, sabe? Deus é um Pai que protege. Salmos capítulo 27, versículo 10 fala: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca admirei tanto uma mãe como eu admiro hoje, porque eu vivenciei minha esposa na maternidade, desde toda a gestação, enfim, sabe, não é fácil. A mulher enjoa, vomita bastante no começo da gravidez, depois o corpo vai se deformando, a barriga vai aumentando, a dor nas costas é tremenda, não é? E aparece, sei lá, o corpo muda, e não consegue dormir, dorme de rede, dá dor nas costas, não consegue nem se levantar da rede porque a barriga está pesada, aí dorme na cama e não acha posição, e não consegue dormir uma noite toda porque é dor, é isso, aquilo, outro, é cheio de limitação. Depois, gente, o filho nasce, aí o trabalho aumenta, sabe, é mamando de uma em uma hora nos primeiros dias, é sentindo dor, enfim. Eu nunca admirei tanto uma mãe. Uma mãe é guerreira. A maternidade é algo que prova toda mulher, mas que força que as mulheres têm, sabe? E principalmente o cuidado que uma mãe tem com o filho, principalmente recém-nascido, sabe? O bebê está dormindo, mas a mãe ali fica olhando para ver se está respirando, para ver se está tudo bem, preocupada com isso, com aquilo outro, com inúmeras coisas, né? E faz tudo perfeito, tudo com tanto amor, sabe? Eu sou um eterno admirador das mães agora. Por que eu estou falando isso? Porque ainda que eu ame muito meu filho, que eu amo demais, não dá para o pai ganhar da mãe nesse sentido, sabe? A mãe, ela cuida, a mãe, ela protege, ela alimenta, a mãe tem um sentimento, enfim. Mas mesmo assim, olha o que diz em Isaías capítulo 49, no versículo 15 ao 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e teus muros estão continuamente perante mim. Ainda que essa mãe que tenha todo esse amor do mundo, sabe, esse amor extraordinário, esse amor imenso, ainda que essa mãe se esqueça do seu filho que ainda mama. Gente, o filho que ainda mama é um grude grande, é uma dependência grande, tanto da mãe como do filho. O filho sente falta da mama, e a mama também sente falta do filho. Então, mas ainda que essa mãe se esqueça, o Senhor, todavia, jamais se esquecerá dos seus filhos. Isso mostra esse pai que é abrigo, esse pai que não esquece, esse pai que é presente. Salmos capítulo 94, versículo 22. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Salmos capítulo 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele é Pai. Aonde você está, o seu Pai está com você. Ele é um abrigo, um seguro, bem presente para a sua vida. Essa é uma característica de Deus. Terceira, Deus é afeto. Ele é um pai que demonstra afeto. Ele é um pai carinhoso. Às vezes é difícil uma pessoa escutar isso, porque às vezes teve um pai tão duro, tão seco. Mas deixa eu te falar, Deus é um pai afetuoso. Deus é um pai carinhoso. Lucas capítulo 15, versículo 20, está falando da história do filho pródigo. E fala assim: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou
e o beijou. Em outra versão fala assim, que o pai, se movendo de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Gente, o nosso pai é um pai afetuoso. O nosso Deus é um Deus afetuoso, carinhoso, que demonstra o seu amor para conosco dessa forma extravagante e íntima também. Essa é uma característica de Deus. Esse é o nosso Deus, que corre em direção ao filho, todo sujo, pula no pescoço e começa a beijar os filhos. Essa é uma característica linda de Deus. Amém? Ele, em Hebreus, fala que Ele tem compaixão das nossas fraquezas. Misericórdia é um dos maiores atributos de Deus. Ele é um pai que tem compaixão de você. Ele é um pai afetuoso. Ele é um pai misericordioso. Essas são as verdadeiras características de Deus. Sabe, se tem alguma lacuna na sua vida, nesse sentido, meu irmão, não se preocupe. Ele é o pai dos órfãos. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer ser um Deus afetuoso com você. Sabe, a Bíblia é a maior carta de amor de Deus para com o homem. Essa é a verdade. Toda carência pode ser curada pelo afeto que Deus tem para você. Amém? Última característica de Deus que eu quero falar é que Deus, o Pai, é amigo. João capítulo 15, no versículo 15 fala: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Sabe, o amigo é aquele que conhece o segredo do coração do seu amigo. E Deus é isso. Deus é um pai presente. Deus é um pai amigo, sabe? Não tente pensar que é meu pai, mas eu nunca tive uma amizade muito grande com meu pai aqui na terra. Talvez eu não tenha que me relacionar com Deus dessa forma. Não, gente. Deus quer estar próximo de você. Deus quer conhecer os segredos do seu coração. Deus quer compartilhar o segredo do coração dele com você também, porque é uma característica dele. Ele não nos chama mais apenas de servos, mas de amigos. Amém? Concluindo, eu quero te falar, se você tem alguma desconfiança, se você tem algum sentimento de que Deus pode te abandonar, isso é um sofisma do seu coração, que você precisa quebrar com a verdadeira paternidade que Deus tem para nós. Sabe, meu irmão, Deus nunca vai te abandonar. Mas você pode falar: Gabriel, mas eu estou tão distante de Deus, cara. Nesse período aí de quarentena, eu fiz tanta coisa errada, eu me distanciei, eu não busquei Deus, e eu estou muito frio na fé, eu não sei se Deus vai insistir comigo. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus é um Deus que já conhece o passado, o presente e o futuro. Deus já sabe de toda a sua vida, e mesmo assim Ele escolheu te adotar. Mesmo sabendo de tudo que você fez e tudo que você fará, mesmo assim Ele escolheu te chamar de filho. E Ele fez uma aliança com você que Ele não vai quebrar essa aliança por nada. Deus não vai quebrar, Deus não vai te abandonar. Ele te ama, Ele te quer, Ele te deseja. Amém? Tenha segurança, sabe? Você precisa ter segurança nesse relacionamento. Você não precisa andar desconfiado. Poxa, eu pequei, eu vacilei, eu estou distante, eu não estou fazendo nada correto, e Deus não quer mais saber de mim. Isso é uma mentira grande. Tenha segurança no seu relacionamento, principalmente em relação a Ele para você. O Senhor não vai te abandonar. Ele não vai quebrar a aliança que Ele fez com você. Talvez você nunca teve segurança em nenhum relacionamento. Com Deus é diferente. Tenha, confie. Ele não vai te abandonar. Ele nunca vai quebrar a aliança que Ele tem com você. Nunca. Ele é o verdadeiro Pai. Para finalizar, o último versículo, Tiago capítulo 1, no versículo 17 fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Quero finalizar falando, meu irmão, existe um Pai perfeito. A verdadeira paternidade de Deus pode te curar de todas as feridas que você teve com seu pai terreno. Recapitulando, não transfira para Deus o exemplo negativo de pai que você teve nessa terra. Deus não é autoritário, Deus não é permissivo, Deus não te trata com indiferença. Ele é um bom pai, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai que te protege, Ele é um pai amigo.
Esses são os verdadeiros atributos de Deus. Ele é um pai afetuoso. Essa é a paternidade de Deus. Eu te garanto, no dia que você se encontrar, não com uma religião, não se converter a uma religião, não, mas no dia que você tiver a revelação da paternidade de Deus, sua vida jamais será a mesma. No dia que eu tive a revelação da paternidade de Deus na minha vida, tudo mudou. Até o relacionamento com meu pai, que era frio, que era apenas interesse, mudou. Hoje, meu pai é o meu melhor amigo. Deus mudou tudo na minha casa, na minha vida. Sabe, hoje eu posso ser o melhor pai para o meu filho também. Tudo isso porque um dia eu tive um encontro com a paternidade de Deus, que mudou minha vida completamente. E minha oração é que você se encontre com essa paternidade, que você possa clamar: Abba, Pai. Eu sei que independente dos meus erros, das minhas falhas, o Senhor é um bom Pai. Eu posso sentir segurança nesse relacionamento, pois eu sei que o Senhor jamais vai quebrar essa aliança comigo. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Obrigado, Senhor. Obrigado porque por mais excelso que o Senhor seja, por mais elevado o trono que o Senhor esteja, o Senhor nos ensina a te chamar de Pai. De Pai, Abba, Pai, Paizinho. Obrigado porque nós podemos sentir segurança nesse relacionamento. Em nome de Jesus eu oro por cada um que está na sua casa assistindo essa palavra nesse momento. Senhor, corrija a visão da paternidade na vida deles, toda visão errada. Em nome de Jesus, ensina, se revela como um bom Pai, se revela como esse Pai das luzes. Aqui não pode existir variação ou sombra de mudança. Em nome de Jesus, batiza cada um com a paternidade de Deus, a paternidade que muda, que transforma, que cura. Em nome de Jesus, que nós possamos te chamar de Pai, que nós possamos nos relacionar contigo como um filho se relaciona com o Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.